Portadores da força? Sacerdotes? Deuses? Desde The Clone Wars, essas três entidades representam um dos maiores mistérios da saga e da galáxia inteira. Quem são os deuses de Mortis? Todos os Wings reportem! Sejam bem-vindos ao Diário Rebelde. Eu sou o João Jedi e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre os deuses de Mortis. Há muito tempo mesmo, antes dos eventos da saga Skywalker, um ser extremamente poderoso com a força buscava manter o equilíbrio entre seus dois filhos, também igualmente poderosos. O pai, como era conhecido, tomou para si a missão de controlar, dar uma segurada aí nesses dois filhos. A filha era adepta do lado da luz, já o filho era um servo completo do lado sombrio da força. Essas três entidades eram conhecidas por alguns como portadores da força, e seus poderes eram conhecidos até mesmo entre os Jedi há milênios atrás. É sabido que há gerações os Jedi compilavam textos e escrituras dos seus conhecimentos originais. Um destes livros era o Ramagon, que por sinal a gente vê lá nos Últimos Jedi e em Ascensão Skywalker. É um dos livros que fazia parte das escrituras antigas Jedi, que eu já fiz um vídeo que eu deixo aqui em cima no card para você conferir. Enfim, na capa deste livro havia uma representação de deuses primordiais combatendo na galáxia pelo equilíbrio da força. A gente não tem no cânone nenhuma confirmação exata sobre isso, mas podemos sim supor que são representações dessas três entidades: o pai, o filho e a filha. Até mesmo dados muito escondidos do Templo Jedi, nos arquivos Jedi, continham algumas artes e escrituras sobre esses deuses de Mortis, a trindade de Mortis. O ser que era conhecido como pai não era nem Sith e nem Jedi, e ele era poderoso o suficiente para usar uma técnica de desligar e segurar sabre de luz pela mão. O bicho é brabo mesmo, hein? Apesar de todo o seu poder, o pai tinha que controlar os seus filhos, que juntos poderiam ser até mesmo mais poderosos que ele, e para que os filhos não causassem problemas no tecido galáctico, no equilíbrio do universo, ele tinha que segurar a onda dos seus dois filhinhos aí, que combatiam uma no lado da luz e o outro no lado sombrio. Então, para conseguir controlar os seus dois filhos, o pai os separou do tempo e espaço, do tecido original e da cronologia galáctica, para guardá-los em um santuário no mundo espiritual, à parte do tempo e do espaço como a gente conhece na galáxia de Star Wars. Esse lugar se chama Mortis, que fica localizado no Wild Space da galáxia, nos cantos mais selvagens da galáxia, no sistema Krellitium. Neste planeta, a força era poderosa, e poderosa até demais. Os dias e noites passavam muito rápidos, e o dia ele era muito iluminado, cheio de criaturas, cheio de vida, arborizado, enquanto a noite era cheia de perigos, muito escura, repleta de fantasmas e de tempestades de raios. Os fantasmas, por sinal, poderiam ser ilusões de tão poderosa que era a força neste local, a força cósmica. Todo o conduíte da força girava por Mortis, e é um dos rumores de que Mortis era um dos lugares de nascimento da força, além da fonte da vida, que a gente já mencionou aqui no vídeo sobre fantasmas da força, que eu deixo aqui em cima no card pra vocês. Se você tá chegando agora no Diário Rebelde, eu convido você a se inscrever no canal, porque tem Star Wars aqui toda semana, são sempre vídeos completos, com tudo de mais novo e também cheio de curiosidades da saga de George Lucas pra vocês. Para essa trindade da força, Mortis funcionava como um santuário e também uma prisão, porque lá, nesse conduíte da força, o pai conseguia segurar a onda de seus dois filhos e assim manter o controle sobre eles para que não desse ruim para a galáxia. Um ponto curioso é que o fato do pai ter o controle total dos seus filhos nesse mundo espiritual à parte do tempo e espaço pode significar que a trindade de Mortis tem acesso ao mundo entre mundos, que é essa dimensão entre a força ali no meio da galáxia, onde tem acesso ao passado e futuro dos eventos mais importantes da saga. Um exemplo que pode representar isso é a própria pintura no Templo Jedi de Lothal, com a representação do filho, da filha e do pai, e que dava acesso ao mundo entre mundos. A filha, como eu disse, era adepta do lado da luz, mas isso não quer dizer necessariamente que ela era uma pessoa um pouco amável. De todo modo, altruísmo e compaixão eram algumas de suas mais poderosas características.
A filha era parceira do pai e costumava lutar a seu lado para protegê-lo do filho que tentava usurpar o poder do progenitor o tempo inteiro. Ela era capaz de mudar sua forma para um poderoso grifo brilhante que era conhecido em outras culturas além da cultura Jedi, inclusive. No Legends, no universo expandido, as Irmãs da Noite conheciam a filha como a deusa alada, ou seja, as Irmãs da Noite também reconheciam a existência da Trindade de Mortis. Para elas, a deusa alada, no caso a filha, era a deusa da fertilidade e do cultivo e que dava acesso e poder a elas para o mundo espiritual, em contraponto ao mundo físico, ao mundo real. A filha possui uma companheira. Na verdade, a gente não sabe se é uma companheira mesmo ou se é uma manifestação da própria filha, que estamos falando aqui de Morai. Morai, a Convor, a espécie de corujinha, né? Verdinha, bonitinha e fofinha, que acompanha Ahsoka Tano em sua jornada. Funciona como uma espécie de protetora para Ahsoka Tano. Já o filho, por outro lado, esse aí realmente é um problemão. Assim como seu pai e sua irmã, o filho consegue manifestar diferentes representações utilizando reflexos da força viva à sua volta. Por isso ele consegue assumir a forma de pessoas, de indivíduos, até mesmo que já morreram, que estão ali representados pelos pensamentos e emoções de pessoas próximas ao filho, né? De indivíduos que estejam ali emanando isso pela força viva para o filho. No caso, em The Clone Wars, a gente vê isso muito bem quando o filho se manifesta como Shmi Skywalker, a mãe de Anakin Skywalker, que já havia falecido, e ele aparece para Anakin para iniciar as suas manipulações com o jovem Jedi escolhido. Assim como a filha, o filho também consegue se manifestar em uma forma animal gigante. No caso, o filho se transforma em uma gárgula. E assim como sua irmã, no Legends, o filho também era conhecido na cultura das Irmãs da Noite, e lá ele era o Deus com presas. Tamanho era o poder do filho que ele era capaz de usar um relâmpago da força de uma cor diferente, até mesmo do Palpatine. Ele era capaz de fazer um relâmpago da força vermelho. E como a gente já comentou aqui, o filho era super forte com o lado sombrio e queria sempre roubar os poderes do pai. Ele também tinha acesso a visões muito claras do passado e do futuro e poderia utilizar isso para manipular as emoções daqueles que ele buscava converter para o lado sombrio da força, como feito com Anakin em The Clone Wars. Sua conexão com o lado sombrio era tão poderosa que com poucas palavras e até mesmo com uma mordida, ele era capaz de converter outras pessoas para o lado sombrio, para o lado das trevas. Como eram imortais, poucas coisas poderiam derrotar os deuses de Mortis. Apenas a adaga de Mortis, localizada no planeta, criada pelo pai, poderia controlar os filhos e também matá-los, assim como o próprio pai. O pai também poderia ser morto por essa adaga em caso de medidas extremas. Durante milênios, o filho, a filha e o pai ficaram lá em Mortis, com o pai tentando segurar os filhos para que não prejudicassem a galáxia num combate colossal. E assim, é um microcosmo, funcionava como um microcosmo do equilíbrio da força da galáxia. O pai sendo o equilíbrio, mantendo seu filho do lado sombrio e sua filha do lado da luz sob controle. E essa era uma representação total do papel de Anakin Skywalker como escolhido, que deveria restabelecer o equilíbrio na força, segurando de um lado o lado sombrio e do outro a luz. Durante as guerras clônicas e a ascensão de Palpatine, o poder do filho ficava mais poderoso e ele começou a gerar grandes problemas para o pai. Mas isso pode ser assunto para um próximo vídeo, então se você quiser assistir um vídeo com a história completa dos deuses de Mortis, eu convido você a comentar aqui, pode dizer, diga aí, que eu coloco na pauta, dou um jeitinho. E não se esqueça também de deixar o seu like e compartilha esse vídeo com todo mundo, manda no zap, manda no e-mail, compartilha no Instagram, no Twitter, que tem muita gente que quer conhecer os deuses de Mortis e entender um pouco sobre suas habilidades. Agradeço por estar aqui comigo no Diário Rebelde e que a força esteja sempre com você.